Olá, boa tarde mais uma vez, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui muito feliz, quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, quem tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários, isso é muito bom, as pessoas me reclamam, Antônio, tu começa, toda vez tu começa igual, mas não tem como eu não agradecer primeiro a você, porque eu fico muito feliz de você que se inscreveu no meu canal, porque me ajuda muito, e aquele que não se inscreveu ainda, corra, crie um canal no YouTube e acesse o canal, o Dr. Antônio Martins de Farias e se inscreva. Segunda, quarta e sexta você recebe um vídeo. Segunda, sempre falando sobre direito constitucional, a leitura da Constituição, que é uma série que eu gosto. Pouca gente procura, mas eu acho importante eu manter. Isso aqui é uma forma de eu aprender e também você tomar, o povo brasileiro precisa tomar consciência da Constituição, que é uma carta, nossa carta de direito, onde estão todos os nossos direitos, né? O Brasil é um país constitucional. Tudo tem que gerar a partir da Constituição. A Constituição, especificamente no artigo 1º, inciso 3, que diz assim, o fundamento da República, do Estado brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele se irradia, ele cresce, ele se enraiza e cria outros princípios, vai lá para o 196, vai para o 150, vai para o 226 e assim sucessivamente. Então é muito importante que a gente tenha essa ideia, né, da Constituição, que é onde estão os nossos direitos, poder reclamar, criticar o prefeito, criticar o vereador, o juiz, o promotor, o advogado, o presidente da República, porque ele não está de acordo com a Constituição. Então, a gente entendendo a Constituição, eu falo, quando eu critico aqui, eu falo sem medo, porque eu tenho certeza que o que eu falo está respaldado em alguma lei, está respaldado na Constituição. Quando eu vejo que cometo erro, vou apago antes de publicar e faço de novo. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade, conhecer, né? Platão já dizia lá, 499 anos antes de Cristo, a primeira obrigação do cidadão é cuidar, é saber acerca do Estado. Então o povo brasileiro precisa de aprender a cobrar dos seus dirigentes, da prefeitura que cuida da saúde. Gente, cobre do prefeito uma saúde justa, uma saúde adequada, médico no hospital, maternidade para a mãe ter seus filhos, exame anual para prevenção de câncer, enfim, isso é obrigação da prefeitura. Não adianta ficar, o prefeito, tem gente, outro dia me contou aqui numa cidade do interior, que a mulher estava com a dor de dente, né? Como ela era eleitora de um determinado, do prefeito, ela entrou no consultório lá da prefeitura e não tinha nem médico, nem dentista. Aí ela voltou e disse, o dente está doendo. Eu disse, não, passou. Só para não dizer que o prefeito era ruim, que não mantém no município nenhum dentista. Então, a gente não pode fazer isso. E parece comédia, mas isso é um fato verídico. A mulher simplesmente estava com dor de dente e foi ao dentista, ao hospital. Como não tinha dentista, ela disse que o dente passou, só para não criticar o prefeito. Isso não é papel. Nós temos que criticar o prefeito quando ele não põe o hospital adequado, quando ele não nos dá uma condição de saúde. Não podemos nos conformar com uma prefeitura comprar um ônibus e levar os pacientes para 250, para 50, às vezes mais de 200 quilômetros de distância para ser tratado, como é a maioria das aqui, do Cataguatinga do Norte Vertente, pega e enche um ônibus de pessoas carentes, com fome, sem dinheiro, leva para Caruaru, leva para Campina Grande, para passar o dia lá até sair de lá meia-noite, 1 hora da manhã, para poder ser atendida. E quando na cidade tem um hospital. Né? Isso e o povo lava as mãos. Não, a gente precisa de cobrar. Ok? Se a gente começar, e essa cidadania, ela só vem através do conhecimento da Constituição. Ok? Mas o meu tema hoje não é direito constitucional. Eu quero falar aqui, mais uma vez, do arcabouço fiscal, que é o programa de Lula. Eu acho que é um programa bom. O arcabouço fiscal é uma diretriz, é um caminho, é um apontamento, né, do como o governo precisa de gastar, de cuidar de administrar os bens nossos, que os bens do Brasil são todos nos pertencem, né? Agora, é o estranho que o presidente Lula, o Haddad, né, não tem sido assim um comandante firme, porque ele só faz aquilo que o Lula aceita e que o pessoal do PT. A maior oposição a esse arcabouço fiscal no Congresso Nacional será do PT, Partido dos Trabalhadores. Né? Então ele envia uma lei complementar para ser, vamos dizer assim, o novo rumo, o novo parâmetro, né, do governo Lula. E tem algumas coisas que precisam ser discutidas com a sociedade, por isso que eu estou aqui fazendo esses comentários.
Primeiro, o governo Lula, vamos dizer assim, ele, com esse projeto de lei, ele revoga a Lei Complementar 101 de 2000, que traz a responsabilização pelo não cumprimento do administrador público. Então, quando o administrador público não cumpre o que manda a lei, por exemplo, ele só pode gastar R$ 100, ele gasta 200, ele tem que ser punido, porque ele gastou além do que a lei não determinou. Nós temos a questão de orçamento, né? A primeira história, você sabe do orçamento, no mundo, né? Assim, mundo moderno, né? Provavelmente outras civilizações já o possuíam. Tinha na Inglaterra um rei chamado João Sem Terra, ele gastava demais. Gastava muito, gastava muito. Aí ele chamou os condados lá, os donos dos condados, lá, até disse, olha, eu quero mais dinheiro, porque o meu dinheiro acabou. Aí o pessoal disse, olha, peraí, o senhor já gastou demais, então vamos lhe dar, sei lá, vamos lhe dar 180 mil libras para o senhor gastar durante um ano. Tá aí o primeiro arcabouço, né? Vamos dizer assim, já que a palavra arcabouço é isso, né, de um orçamento. Foi de 1215, ainda na Idade Média, lá onde se cria a primeira Constituição, chamada Carta Magna da Inglaterra, de 1215. Então, essa questão de orçamento ela é muito importante. Então, o governo tem a obrigação de cumprir as metas, cumprir o orçamento. Não é chegar, e o que o Lula disse? Desse projeto, claro, gente, isso eu não estou aqui, porque eu sei que quando ele manda esse projeto para o Congresso, ele sabe que vai sofrer alterações. Então, ele deixa uma certa margem de flexibilização. Então, o que nós estamos aqui não é criticando Lula ou não, nós estamos apontando possibilidades, né? Porque quando ele manda revogar a Lei Complementar 101, tirando a cobrança da responsabilidade do gestor público, ele está primeiro fazendo duas coisas. Ele está reconhecendo que não houve golpe quando tiraram a Dilma, como ele diz, né? Dos que o golpe, chama Michel Temer de golpista e que foi um golpe, a derruba. Não foi, porque quem dirigiu. Se foi golpe, foi um golpe dado pelo ministro que foi criado na casa de Lula, que é o Lewandowski, que era o presidente do STF na época, e confirmou o crime contra Dilma. Então não foi um golpe, porque ele, como presidente do Senado, ele podia ter dito, não vejo crime aqui, portanto absolvo o réu, o arré. Mas ele não, ele mandou, ele rasgou a Constituição, inclusive, que era para tirar os direitos políticos e o cargo. Eles só tiraram o cargo e deixaram Dilma com direito político. Então criou um problema para o Brasil. Porque agora todo presidente que sofreu o processo de impeachment, ele só perde o cargo, mas não perde os direitos políticos. Isso é injusto, porque quando você, no caso do Daniel Silveira, um deputado que foi autorizado por Bolsonaro a cometer crimes, ele tirou os direitos políticos dele e também ele perde o mandato e também perde os direitos políticos. Ora, se ele perdeu o mandato, se Dilma só perdeu o mandato, ele também tem direito de manter o ano que vem, se ele estiver solto, disputar em 2026 uma eleição. O lógico é isso, porque se Dilma teve os seus direitos políticos mantidos, que os demais presidentes da República que venham a ser cassados, o prefeito, o governador, o que é que seja, também sejam mantidos os direitos políticos, porque foi dado a Dilma com a conivência do ministro Lewandowski, que era o presidente do STF. Então tem e outra coisa também que não se sustenta desse projeto é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vamos dizer assim, o homem de confiança de Lula, mas não tem comando da economia, porque parece que é o Lula e a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, quem manda. Ele fica apenas ali como fazendo vitrine, ou fazendo sala de visita, né? Essa parece ser a posição do ministro Haddad. Ele está dizendo que não cobrará, não aumentará a carga tributária. Ok. Ficou no Brasil uma marca de que parece ser é uma vergonha para o político aumentar a carga tributária, criar novos tributos. Gente, a Constituição permite, no artigo 154, o próprio artigo 149, tem essa possibilidade de você criar contribuição, criar imposto, criar, né, taxa, não está proibido. A própria contribuição de melhoria, que está previsto no artigo 145 da nossa Constituição. Né? Se a gente lê o artigo 145, tem lá, né, tributos, né, impostos, taxas, contribuição de melhorias, né, etc, etc. A contribuição de melhoria, por ser uma contribuição que tem que ser fiscalizada e a administração pública tem que ser honesta para poder instituí-la, no Brasil nunca se instituiu esse imposto. Ela tem esse tributo, não é imposto, é esse tributo. Ela tem previsão constitucional, dizem que ele foi criado, essa contribuição de melhoria foi criada na Inglaterra em 1612,
Na Inglaterra funcionou, eu não sei se ainda funciona, parece que na Bahia também, mas sumiu. O administrador público nenhum, porque ela é uma contribuição maravilhosa, ela incide sobre a valorização do imóvel, que o imóvel sofre quando há uma obra pública. Por exemplo, hoje, dia 9 de maio, que eu estou gravando esse vídeo, a máquina da prefeitura passou na minha rua asfaltando, porque nivelando, né, que era muito cheio de buraco, e a máquina passou e entupiu a minha rua aqui de terra, porque tem o calçamento andando. Então, se suponhamos que essa casa que eu pago aluguel está valendo 300 mil, ela vai valer 500, sobre 200, que foi a valorização pelo calçamento, teria que se pagar a contribuição de melhoria. No caso, o dono do imóvel, né, acabaria caindo em mim, né, que sou o locatário. Pode ser que porque ele vai aumentar o aluguel, naturalmente. Agora, por que o prefeito não cobra? O prefeito não cobra porque ele não tem como provar honestamente quanto gastou. Porque ele vai dizer, eu gastei 200 mil, mas cadê a prova? Não sei, ele só vai aparecer nota de 80 e o resto você sabe como é que é, né? Então, é essa a desonestidade do serviço público que não permite que o governo cobre uma excelente contribuição, uma excelente receita, que é a contribuição de melhoria, porque muitas obras valorizam os imóveis, né, e o governo não pode cobrar, abre mão desse tributo, porque ele não quer ser transparente, não quer ser honesto. Então, agora, o governo no Brasil tem essa vergonha de cobrar imposto. Eu não vejo como o arcabouço dá certo se não aumentar os impostos, ou criar novos impostos. Tá? Porque, pelo crescimento, o Brasil de 1930 a 1970 foi o país que mais cresceu na América. Né? O Brasil cresceu muito. A nossa indústria correspondia a 30%, 40% do nosso PIB. E hoje estava quase abaixo de 10%. Então você vê, nossa indústria foi ao fundo do poço. Não tem como mais se recuperar assim rápido, a curto prazo, nesse governo, que a gente incentiva a indústria que ela vai crescer, o projeto longo. A gente não enxerga mais essa possibilidade. A própria globalização, o próprio sistema de produção mundial acarreta, né, uma certa dificuldade. Hoje mesmo uma fábrica de pneus de São Paulo, né, demite 600 empregados, e ela vai deixar de produzir pneus para carros de passeio, e só vai ficar construindo em outra cidade, e parece que no Nordeste, não sei onde é que na Bahia, pneus para tratores, caminhões, etc. Então, você vê, a indústria, ao invés de crescer, ela está fechando. Uma excelente indústria de pneus, não vou falar um nome, né, porque eu não posso fazer propaganda, mas vocês vão saber, porque os jornais estão anunciando. É uma pena, porque é uma grande, além de ser 600 empregos diretos, né, imagine os indiretos. E isso está sendo fechado hoje na cidade de São Paulo, porque ela, fazendo uma reestruturação, ela vai desistir de fabricar pneus para carros de passeio e companhia, vai ficar uma fábrica também no São Paulo e também no polo aqui de Salvador, da Bahia, a produção de pneus para tratores, etc, etc. Isso é pena, porque nossa indústria não está crescendo. Então não tem como, né, o governo aumentar a receita sem aumento de imposto, porque, como eu falei, de 1930 a 1970 o país mais cresce, mas nosso PIB ele vem se arrastando. Desde o governo de Dilma, 2014, 2018, tivemos a maior recessão, em 2016, 2017, e o PIB brasileiro tem crescido 1,5%, 2%. Gente, isso não é crescimento. A economia brasileira está navegando atolada, vamos dizer assim. Ela está atravessando um atoleiro, porque ela só não enxerga uma crise econômica porque as pessoas se conformaram com um crescimento de 1%, 2%. Isso não é crescimento de economia. O Brasil é para crescer em termos de 4%, 5% ao ano. O Brasil está crescendo 1,5%. Quando passa 1,5%, estão fazendo festa. Que se acostumaram a ter uma economia atrasada, uma tecnologia, não se investiu em educação. E sem quem não investe em educação, não tem indústria, não tem crescimento. O investimento do Brasil está focado na educação, né? Mas então esse arcabouço, ele não será a solução do país. Outras estruturas têm que ser mexidas. E para isso, a gente precisa de ter do Congresso Nacional uma resposta positiva. Mas o que está acontecendo? O nosso Congresso Nacional é um condomínio fechado de 513 parlamentares lá, né? Querendo me dar mais verba, com 81 senadores, me dá mais verba. Então, é um governo que está no tal parlamentarismo às avessas, né? Essa é a realidade brasileira.
lutou-se tanto, né? Falou-se tanto em querer um parlamentarismo, mas criou-se um parlamentarismo às avessas, onde não se governa, mas se cobra. O orçamento brasileiro é um orçamento privatizado, as receitas que o povo paga através dos impostos está indo sendo privatizado porque ele entrega a pequenos grupos políticos, aos presidentes do União Brasil, ao presidente do PSB, ao presidente do PT, quer dizer, enxergam o bolo tributário está indo para pagar benefícios para os partidos. Então, e esse Congresso Nacional, que tem que dar respostas positivas ao Brasil, nós estamos há 4 meses, o Congresso Nacional não votou uma lei de nome, de projeto para esse país. No vídeo de quarta-feira eu falei de que o Lula está governando para trás, o país tem que caminhar para frente. Então, esse arcabouço fiscal precisa de ser bem discutido, ser bem avaliado, porque da maneira como o Brasil está, o ministro da Fazenda está dirigindo, ele é bom, mas se não houver a nossa fiscalização e a nossa cobrança, ele não sai. O governo Lula vai ficar no disse-me-disse. Nós precisamos, por exemplo, né, equalizar os impostos. Porque não adianta, olha, a questão de subsídio, o governo, a entrevista do ministro Haddad, não, eu vou cobrar imposto de quem não paga. Gente, rico no Brasil não paga imposto, vamos parar com essa hipocrisia. Nunca se pagou, desde 1820, 1808, 1824, com a primeira Constituição, 1891, o rico sempre tem privilégios, não vai acabar o privilégio. Não adianta. O subsídio, a gente precisa discutir os subsídios com seriedade. Não é vamos tirar os subsídios assim. Gente, não se tira subsídio de uma hora para outra. Você vê essa decisão do STJ. Eu não li a decisão, não posso, peço vênia por estar comentando. Sem o conhecimento, eu não li a peça jurídica. Mas o que o STJ decidiu? A receita do subsídio do ICMS no Estado tem que ser incorporada à base de cálculo do imposto de renda. Ora, se você... e o governo Haddad diz, não, só aí são 90 bilhões de receita. O cara pálido, só precisa de 150 bilhões, ele disse que quer ver em 2024, uma receita de 150 bilhões, já tem 90 garantidos, então falta só pouco, né? 50. Né? Mas não é assim. Ele pode viabilizar muitos projetos nas empresas no estado de Pernambuco, Alagoas, Maceió, Alagoas, Paraíba. Por quê? Porque quando você calculou o custo da produção para poder ser uma empresa suficiente, uma empresa com possibilidade de lucro, com viabilidade econômica, você contou com um subsídio não tributado. Aí vem o governo no meio do caminho, agora é tributado, e viabiliza. Por isso que tem na tributação o princípio da anualidade, o princípio que um tributo criado em 2023, ele só pode ser cobrado em 2024. Por quê? Porque ele não pode agora, chega em junho, ou em maio, em junho, o presidente da República diz agora cria um imposto sobre transporte de 15%. Vai quebrar o sistema, ninguém estava preparado para isso. Então, agora, ele diz assim, a partir de 1º de janeiro de 2024, toda pessoa que possui um carro vai pagar, sei lá, mais R$10 por utilizar uma estrada federal. Isso é uma hipótese, é claro que é uma hipótese. A pessoa sabe, desde já, que quando chegar em janeiro, ele tem que aumentar mais R$10 na receita, no orçamento dele, para pagar os pedágios, vamos dizer assim, nas estradas federais. Ok? Então, a gente precisa de ter o olho aberto e de criar, e parar com essa vergonha de dizer que no Brasil não se cria imposto. Não é vergonha para um político criar imposto, principalmente quando é os impostos municipais, que é o IPTU. Cidades do interior, como Taquaritinga do Norte, tem um lastro enorme de casas, de terrenos, de vilas que não tem um cadastro de IPTU. E isso é sonegação de receita, porque o administrador ele é obrigado a cobrar. O governo não cobra o imposto porque ele é ruim, não. O governo só cobra o imposto porque ele é obrigado. Foi o cidadão, foi o eleitor que deu o poder ao governo de cobrar o imposto, porque o imposto é autorizado pela nossa Constituição. O nosso constituinte originário, quando se reuniu lá no dia 1º de fevereiro de 1986, se eu não estou equivocado, ele estava com o poder que o povo lhe deu a constituir a Constituição de 1988, trazer o Código Tributário Nacional, que era uma lei ordinária, para uma lei complementar, e hoje estão as nossas diretrizes, nosso esquema tributário. Então, o imposto é um direito de quem paga, não um dever. O imposto é a tua cidadania, é o teu valor como cidadão. Então, o sonegador, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães, é um traidor da Constituição. Todo aquele
que nega imposto, todo aquele que sonega imposto, ele está traindo a Constituição, ele é um traidor da pátria, ele está traindo o país. Então a gente tem que ter, não é raiva, porque eu não tenho raiva de ninguém, mas a gente tem que ter o olho aberto, né? Para essas pessoas que vivem sonegando tributo. Quem sonega tributo é um sonegador, é um traidor da pátria, porque trai a Constituição conforme está no discurso do deputado Ulisses Guimarães, proferido no dia 5 de outubro de 1988, em Brasília. Ok, gente, tomei o tempo muito com vocês, um bom final de semana e até a próxima. Na próxima sexta-feira estaremos aqui batendo outro papo. Muito obrigado e até a próxima.